Bom, pessoal, tudo bem? Bom, agora nós chegamos à análise sobre a crise do ciclo da erva mate no Paraná. Eu separei a crise da erva mate em duas aulas. Então nós teremos esta aula e mais uma aula, mais um vídeo para tratarmos sobre esse tema, para tratarmos sobre a crise. É necessário que seja dessa forma para que não fique uma aula extremamente extensa, para que não fique uma aula extremamente cansativa. Então, pega o seu caderno, pega o seu lápis, mas antes não esquece, se inscreve no nosso canal, curte o nosso vídeo e na descrição desse vídeo está todas as informações de nossas redes sociais. Então não deixa de acompanhar o nosso trabalho no Instagram, não deixe de acompanhar o nosso trabalho no Facebook e nos demais portais, nas demais redes. Inclusive temos um grupo no Telegram para tirar dúvidas dos candidatos do concurso da Polícia Militar do Estado do Paraná nas disciplinas de História do Brasil e História do Paraná, beleza? Então vem comigo. Pessoal, quando nós falamos sobre a crise da erva mate, é muito importante que a gente entenda que essa crise ela é agravada, sobretudo, no século XX. Só que não necessariamente no século XX essa crise tem início. Alguns fatores históricos que já vinham acontecendo no final do século XIX foram também impactantes para que essa crise acontecesse e para que houvesse, em um determinado período histórico, a substituição de importância da erva mate como principal produto da economia paranaense. Nós vamos estudar que vai chegar um momento onde a erva mate não é mais a principal riqueza econômica do Estado, onde vai passar por uma substituição. E daqui a pouquinho entra em cena o café. Então vocês entenderam, o professor colocou aqui século XX, só que não quer dizer que só no século XX essa crise aconteceu. Já ao longo do século XIX, sobretudo nas últimas décadas do século XIX, alguns fatores históricos foram acontecendo e propiciaram a crise que nós vamos estudar, certo? Quando nós estudamos sobre a crise, é necessário que a gente entenda que vários motivos contribuíram para que ela acontecesse, para que ela ocorresse. Só que tem um que foi muito forte, inclusive quando nós estamos estudando a queda que as exportações do mate paranaense sofreram ao longo do início do século XX, é sempre importante que a gente entenda que uma das principais motivações foi o que estava acontecendo na Argentina. Até então, o nosso principal consumidor, o principal comprador da erva mate paranaense. Então vamos estudar o que aconteceu na Argentina. Inclusive essa é uma das principais razões para esse momento em que houve a queda da exportação da erva mate no estado do Paraná. Beleza? Então essa é uma das principais motivações, não é a única. Bom, o que aconteceu na Argentina? Quais foram os três fatores? É claro que quando nós falamos quais foram os três fatores, são os fatores principais. Mas quais foram esses fatores? Primeiro, nós tivemos um aumento da produção do mate argentino. Então, a Argentina, ela passa também a sofrer todo um processo de aumento de sua produção e, claro, desenvolvimentos de engenhos de beneficiamento deste mate argentino. Então percebam que o processo argentino é muito semelhante com o que aconteceu no próprio estado do Paraná. Nós tivemos um avanço da economia ervateira, esse avanço da economia ervateira propiciou e também foi elemento impactante no surgimento de engenhos do mate e a partir daí o mate paranaense ganhou uma proporção, ganhou uma importância muito grande. É basicamente o mesmo processo que aconteceu na Argentina ao longo da última metade do século XIX, mas principalmente nas últimas décadas do século XIX, o que desembocou na primeira parte do século XX numa queda drástica das exportações paranaenses em relação à erva mate, correto?
Então presta atenção, a produção aumentou, quando a produção interna argentina aumenta, obviamente, como consequência, eles passam a comprar menos de outros lugares. Isso é uma consequência econômica lógica. A partir do momento em que nós tivemos um aumento da produção argentina, a Argentina passa a consumir o seu produto e deixa de comprar em níveis, em quantidades tão extensas como era anteriormente, correto? Conforme vai acontecendo esse desenvolvimento, é claro, os engenhos passam por um processo de modernização, de mecanização, e a indústria do mate argentina cria uma grande importância. E como consequência desse processo, nós temos uma atitude política extremamente importante. Acontece na Argentina, na última parte do século XIX, um aumento da tributação. Mas da tributação sobre o quê? Pessoal, olha que interessante. Nós temos um aumento de 15%, um aumento de 15% sobre a erva que fosse importada e que fosse importada ainda se estivesse beneficiada. Então, olha que interessante, se você importasse a erva beneficiada do estado do Paraná ou de qualquer outro lugar, você tinha um aumento de 15% em relação à tributação. Erva beneficiada importada. Erva beneficiada importada, correto? Então, acompanhe comigo. Nós tivemos um aumento de 15% sobre a erva beneficiada que os argentinos importassem. Isso fez com que ficasse praticamente inviável a importação, ou pelo menos caísse drasticamente essa importação. E por que a Argentina fez isso? Obviamente, para proteger o seu produto nacional. Porque se você importa menos, você consome mais o seu produto. É uma consequência lógica, uma consequência estrutural econômica completamente plausível nesse cenário. E tudo isso atingiu grandemente, atingiu em cheio a economia ervateira paranaense. O que aconteceu em relação a um contra-ataque ou uma contrapartida dos produtores do mate do estado do Paraná? Olha que interessante, para isso eu vou precisar agora vir para esse lado. Pessoal, vocês percebam que como iniciativa aconteceu que em 1887 é criado no estado do Paraná devido a uma série de outros problemas que foram ocorrendo devido a essa principal razão, porque se esse fosse o único motivo, nós teríamos, claro, esforços maiores para nos concentrarmos em um só problema. Fato é que esse foi um dos principais. Nós tivemos outros problemas que foram acontecendo como consequência dessa queda das exportações, correto? Acontece, então, que no ano de 1887 nós tivemos a formação da Associação Propagadora da Erva Mate, que posteriormente se transformou em uma espécie de centro dos exportadores da erva mate. Ou seja, é formada uma associação para tentar lutar contra esses problemas que a erva paranaense estava enfrentando. Teve sucesso essa iniciativa? Não, mas foi uma busca, foi uma iniciativa de solução de um problema, correto? Como esse problema já estava agravando, eles tentaram tomar uma iniciativa e não deu sucesso, era esperado, de certa forma, que com o tempo esses problemas fossem sendo curados. Só que vocês já ouviram aquele ditado? Tudo que está ruim pode piorar? Olha o que aconteceu. Além de todos esses problemas que nós estamos discutindo, aconteceu um outro, uma superprodução de erva mate no Paraná, o que atingiu em cheio essa economia, somado a esses problemas que eles já estavam enfrentando. Ou seja, quando nós temos uma superprodução, nós temos uma série de problemas. Nós temos, além da superprodução,
uma queda cada vez maior da compra de nosso principal aliado consumidor. Imagina o tanto de erva mate que ficou estocada, imagina como que os preços eles foram lá no chão. Então imaginem todos os problemas que foram gerados por conta dessa superprodução, somado a esse problema da queda das exportações. E muitos perguntam, professor, mas por que continuaram produzindo se sabia que as exportações estavam cada vez menor? Pessoal, aqui nesse processo é muito importante que a gente entenda que inclusive muitos acreditavam que era uma situação passageira e muitos continuaram a produzir sob a esperança de que os problemas fossem, de certa forma, passar, que fosse só um problema cíclico do sistema capitalista e que logo tudo estaria no auge novamente. E não foi bem assim que aconteceu. Só que não esqueçam, tudo que está ruim pode piorar. E olha o que ocorreu em 1894, a Revolução Federalista, que inclusive atinge o estado paranaense. E nesse momento, além de todos os problemas envolvendo um conflito social dentro do país e dentro do seu território, nós tivemos uma dificuldade na navegação. E a partir da navegação, nós tínhamos o escoamento de boa parte da produção do mate. Porque esse escoamento ele não acontecia só a partir das estradas, só a partir das ferrovias. Você tinha também uma importância muito grande da navegação. Então prestem atenção como que toda aquela economia ervateira que estava passando por um processo de grande desenvolvimento, como que nós podemos nesse período notar a série de problemas que vai acontecendo ao longo desse ciclo econômico. Pessoal, o que eu tinha para trabalhar com vocês nessa aula era isso, por enquanto. Não esqueçam sempre de acessar o link com o material complementar. Por quê? Porque na aula o professor facilita a organização das informações, mas é importante que você também tenha acesso ao material que eu sempre disponibilizo na descrição dos vídeos, beleza? Então, por enquanto, é isso, tá? Lembrando sempre que nós analisaremos essa crise do mate em duas partes, correto? E essa foi a primeira. Não esquece, se inscreve no canal, curte o nosso vídeo e acompanha o nosso trabalho também nas outras redes sociais que estão todas na descrição. E se você tiver interesse, temos um grupo no Telegram só para esclarecimento de dúvidas. E prestem atenção, daqui a pouco, daqui a 2 meses, nós lançaremos um curso completo de História do Paraná, que vai englobar concurso público, vestibulares e processos seriados, como PAS, PAC e PSS. E quem estiver no nosso grupo do Telegram vai ganhar um desconto de 50% no curso, beleza? Então, vá até o nosso grupo, aproveite as promoções e, claro, tire as suas dúvidas quanto às matérias de História do Brasil e História do Paraná. Beleza? Muito obrigado pela presença e não esquece, não seja egoísta, compartilhe o conhecimento, compartilhe essa aula com as pessoas que você conhece, que seriam, de certa forma, beneficiadas com esse tipo de conteúdo, certo? Grande abraço e até mais.